Viva Cultura FEPAC 2020. Olá, eu sou Will Queiroz, arte educador e contador de histórias da CIA Palavraria de Artes. Sou formado em artes visuais pela Unesp de Bauru e essa é a oficina de narração de histórias pela Estrada Fora. Bem, nessa oficina nós vamos refletir um pouco sobre os conceitos básicos da arte de contar histórias, levantar alguns pontos importantes relacionados aos contos, sejam eles de tradição oral ou literários, e também nos debruçar um pouco sobre o momento da narração de histórias como uma experiência significativa, realçando a importância desse momento, dessa experiência, especialmente na primeira infância. Como não poderia deixar de ser, nós vamos começar essa oficina com uma narração de histórias, com uma história muito importante para mim, muito bonita, que eu gosto muito, que se chama A Aventura de Shu. Essa história sintetiza bem o sentido que o título da oficina, Pela Estrada Fora, traz para mim. E depois que vocês conhecerem, a gente conversa mais um pouco sobre ela. Era uma vez dois amigos que viajavam pelo mundo. Meng e Shu passaram por países desconhecidos. Reinos, vales, montanhas, rios. E certo dia, enquanto atravessavam uma floresta, perceberam que logo ia desabar uma tempestade. Aflitos, em busca de abrigo, viram ao longe um velho templo em ruínas. Correram para lá e foram recebidos por um velho monge muito sorridente. Um monge com um sorriso muito misterioso, aliás, que lhes disse: "Entrem, meus amigos, fiquem à vontade, se abriguem da chuva. Aliás, venham comigo até a sala dos fundos do templo. Lá está representada uma obra de arte como não existe outra igual. Venham conhecer o bosque de pinheiros que está pintado nas paredes do fundo do templo." Virou-se, arrastando seus chinelos, e foi lentamente encaminhando os jovens para a sala dos fundos. E quando eles chegaram lá, ficaram maravilhados. De fato, era uma magnífica obra de arte. Eles não tinham palavras. Meng e Shu começaram a olhar o bosque de pinheiros que estava ali pintado do início da parede. Foram acompanhando as árvores de todos os tamanhos e de todos os tons de verde. E perceberam que não eram só pinheiros que estavam ali pintados, mas também outras figuras. Montanhas ao fundo, um sol dourado iluminando o céu, jovens em grupos, em pares, conversando, colhendo flores. Shu ia na frente, e quando chegou no meio da parede, parou. Ali estava uma jovem tão linda que o deixou boquiaberto. Era alta, elegante, os dois olhos pareciam jabuticabas, a boca era como um morango maduro. Trazia uma cesta no braço, colhia flores, e seus cabelos longos e negros estavam penteados em duas grossas tranças que vinham até a cintura. Shu apaixonou-se imediatamente e não conseguiu dar mais nenhum passo. Ficou ali, contemplando cada detalhe daquela jovem tão bela. Shu não saberia dizer o quanto tempo passou ali, olhando os detalhes daquela jovem. O fato é que, depois de algum tempo, mudaram os sons que chegavam nele. Já não era o tamborilar das gotas de chuva no teto do templo, e sim o cantar dos passarinhos em algum lugar. Já não era a sensação de frio trazida pela brisa, mas sim o calor de um sol dourado. Ouviu vozes
e eram as vozes das meninas que ele tinha visto pintadas na parede. E foi nesse instante que Shu, assustado, percebeu que estava dentro do quadro. Ele perdeu a respiração, quase não sabia o que fazer, sinceramente, e sem palavras. Enquanto se refazia do susto, ele percebeu que a jovem de quem tinha gostado estava ali, logo mais adiante. Ela olhou para ele, jogou as tranças para trás e saiu correndo. Ele foi atrás dela. Correram por algum tempo até que chegaram num jardim, um imenso jardim cheio de pequenas flores coloridas que envoltavam uma casa toda branca. Ela parou diante da porta e quando Shu se aproximou, eles entraram. Entraram e ficaram parados, um diante do outro, olhando nos olhos um do outro. Parados, ali, no meio daquele aposento silencioso. Eles se abraçaram e naquele instante Shu sentiu que conhecia aquela jovem, mesmo que não soubesse como. Shu sentiu que amava aquela jovem, como se fosse desde sempre. Então eles foram para a cama e na manhã seguinte eram marido e mulher. A jovem acordou com o primeiro raio de sol e foi pentear os cabelos. Mas dessa vez não fez as duas tranças, como estava acostumada. Na verdade, ela fez um coque alto na nuca, como era o costume das mulheres casadas naquele lugar. Sentou-se na beirada da cama, os dois conversaram, até que de repente perceberam sons estranhos vindos do lado de fora da casa. Passos pesados, sons de correntes. E a jovem perdeu a cor no rosto. Pediu para que Shu não dissesse palavra nenhuma. Eles lentamente se abaixaram e foram até uma fresta da porta para espiar o que estava acontecendo do lado de fora. Viram um ser descomunal, inteiramente vestido com uma armadura de ferro. E com os olhos ameaçadores ele trazia nas mãos chicote, grilhões e correntes. E as damas, as jovens que estavam em sua volta, olhavam para eles apavorada, enquanto ele dizia: afastem-se! Sei que há um ser humano entre nós, não adianta escondê-lo. Vou olhar dentro da casa porque tenho certeza de que ele está ali. A jovem, nesse instante, perdeu a cor completamente, ficou pálida. Pediu para que Shu entrasse debaixo da cama imediatamente, afinal de contas, não dava tempo para mais nada. Shu mal teve tempo de entrar embaixo da cama quando ele ouviu a porta se abrir com um estrondo e duas botas pesadas entrarem dentro do quarto com um som horroroso. Nesse instante, Meng, que estava apreciando a pintura junto do monge, deu-se por falta do amigo e perguntou ao monge: afinal de contas, onde está o Shu? Ao que o monge respondeu com seu sorriso enigmático: não se preocupe, ele não foi muito longe. E acariciou a parede com seus dedos velhos e misteriosos. Nesse instante, Meng sentiu um calafrio na espinha e ouviu uma movimentação atrás de si. E quando ele olhou para trás, Shu estava ali, lívido, com os olhos arregalados como se tivesse visto um monstro. Onde é que você estava? Perguntou-lhe Meng. Eu não sei, eu estava debaixo da cama, ouvi um barulho terrível, saí para ver o que era e apareci aqui. Meng não entendeu direito o que Shu quis dizer, e Shu não entendeu direito o que ele próprio queria dizer com aquilo. O fato é que eles voltaram a olhar a pintura, do início até o final, para se despedirem dela. Shu ia na frente e quando chegou no meio da pintura, a jovem estava lá, alta, elegante, os olhos como duas jabuticabas, a boca um morango maduro. Mas já não trazia as tranças longas até a cintura, não. Ela tinha agora um coque no alto da nuca, como era costume das mulheres casadas naquele lugar.
A chuva passou e Meng e Shu desceram as escadas do templo. A viagem continuava pela estrada fora. Bem, a aventura de Shu sintetiza bem o sentido do título da nossa oficina, Pela Estrada Fora, porque essa história ela me remete muito ao movimento que se dá quando nós nos permitimos ouvir uma história, quando nós realmente estamos dentro dela, quando alguém fala era uma vez e você está presente naquele momento, não naquele lugar, não no lugar, no espaço físico, mas num outro lugar, numa viagem que vai para dentro de você. A Regina Machado, que é uma contadora de histórias e pesquisadora super importante no Brasil sobre a arte de narrar histórias, em seu livro Acordais, ela nos fala sobre esse momento mágico de quando alguém começa a contar uma história e você se desliga da realidade por alguns momentos para viver a realidade daquele conto. Ela chama esse momento de um momento do Era Uma Vez, do reino do Era Uma Vez. E quando você se permite estar nesse reino do Era Uma Vez, você permite se transformar pela história e também transformar a história a partir das suas próprias referências, a partir da sua própria vivência, do seu próprio repertório de vida. A história da aventura de Shu, ela está aqui no início da nossa oficina, porque agora nós vamos entender que o momento de se contar uma história é uma experiência que integra o narrador e também o ouvinte. Você não vai contar uma história para ninguém. Você conta uma história sempre para outra pessoa que está ouvindo. E essa pessoa pode ser o seu filho, um companheiro, o seu aluno, não importa. O importante é que nesse momento da narração de histórias, nós estamos todos juntos, todos unidos num movimento que tem o mesmo sentido, o sentido de ir pela estrada fora até o reino do Era Uma Vez. Bem, antes de mais nada, é importante deixar claro de que todos os elementos, todos os conceitos abordados dentro da oficina são enviesados pela minha linha de pesquisa, são enviesados pelo meu repertório cultural e pelos meus próprios interesses. Seria muito errado eu vir aqui falar para vocês que existe um jeito certo de contar histórias ou um jeito errado de se contar histórias. Porque cada narrador, cada pessoa que está interessada na arte de contar histórias, aprende a narrá-las a partir do seu conhecimento de contos, a partir das coisas pelas quais se interessam mais e aplicando na prática o que melhor funciona para você e descartando aquelas coisas que não funcionam. Então vocês próprios vão acabar descobrindo as coisas que vocês fariam como contadores e as coisas que vocês deixariam de canto. A Regina Machado, a autora do livro Acordais, que eu já mencionei para vocês, ela costuma dizer que a arte de contar histórias ela pode ser vista de diversos ângulos, por muitas abordagens. Por exemplo, eu que sou um artista visual, me interesso muito pela experiência de viver a história, pelas imagens que elas acabam colocando dentro das nossas cabeças. Mas um psicólogo, um cozinheiro, um antropólogo veria esse mesmo tipo de arte de outros ângulos. Um psicólogo poderia se interessar, por exemplo, sobre o porquê os contos de tradição oral são tão presentes no nosso convívio desde tanto tempo atrás. Quais são os apelos psicológicos desses contos e como eles ressoam internamente em nós para que eles sejam tão importantes e tão presentes. O antropólogo poderia estudar, por exemplo, como um conto tradicional brasileiro se parece tanto com um conto tradicional da China,
São lugares diferentes do mundo, geograficamente muito distantes, mas que têm histórias que se parecem estruturalmente, se parecem nos personagens, nas mensagens. Então, tudo isso poderia ser abordado por um antropólogo. Um cozinheiro poderia se interessar, por exemplo, nos elementos culturais presentes dentro das histórias, por exemplo, numa receita específica que está presente dentro daquele determinado conto, ou então diversas outras possibilidades. Todos nós, e dependendo do lugar que nós partimos para estudar essa arte da narrativa, vamos chegar a lugares diferentes também. A estrada tem muitas bifurcações, né? Então, esse é o meu lugar de fala, que é a experiência de se contar histórias e a repercussão delas enquanto nós estamos imersos nesse reino do Era Uma Vez. Contar histórias é algo perene na humanidade. Nós contamos histórias desde que o homem se conhece por homem. E isso vem sendo estudado já há muito tempo, mas nós sabemos que o homem conta histórias porque ele precisa fabular, ele precisa dar sentido, precisa viver uma realidade que não seja só a realidade física na qual estamos presentes. Os homens das cavernas, há milhares de anos atrás, precisavam das histórias para dar sentido a coisas que eles não sabiam como explicar. Por exemplo, o trovão, qualquer fenômeno natural que eles não conseguissem explicar cientificamente, por exemplo, seria impossível, eles explicavam através das histórias, ajudavam a dar sentido àquilo e ajudavam a vida a ter uma proporção, uma dimensão muito maior, muito mais significativa, dar sentido para as coisas. As histórias nos ajudam a dar sentido e a potencializar a nossa própria experiência de estar vivos no mundo. E agora nós vamos tratar um pouco sobre o nosso objeto mais precioso como contadores de histórias, que são as próprias histórias, os contos. Nós temos duas fontes riquíssimas dessa matéria hoje em dia disponíveis para nós. Nós temos os contos de autor, ou seja, os contos de arte que são produzidos por uma pessoa específica e que são divulgados através dos seus livros. E nós temos também, ali em sua versão marcada no papel, compilada numa antologia, por exemplo. Mas são os contos de tradição oral, os contos populares. Esses contos, eles não têm um autor específico. Eles podem ter sido recolhidos por alguém, recontados por alguém e colocados numa coleção, mas esses contos, eles têm a característica singular de que são construídos em sociedade, são construídos pelo povo e sendo sempre modificados à medida que entram em contato com pessoas diferentes, que vêm de lugares diferentes. Esses contos são os contos de fada, as fábulas, os mitos, as lendas, os causos. São contos que acompanham os seres humanos há muitos e muitos séculos e que estão sempre sendo recontados e recriados a partir da nossa própria imaginação. Alguns muito famosos são a Cinderela, a Bela Adormecida, Rumpelstiltskin, o Papagaio Real. Existem muitos contos de tradição oral que são incríveis, que têm uma riqueza cultural imensa e que nós acabamos não conhecendo, apenas conhecendo uma versão massificada deles. Os contos recontados pela Disney, por exemplo, acabaram ficando cristalizados naquela versão narrada pelo Walt Disney, mas elas são muito mais potentes e existem muitas possibilidades daquela narrativa enquanto na sua dimensão global. Assim, o conto da Cinderela, existe uma versão brasileira, existe uma versão
americana, existem diversas versões espalhadas pelo mundo, de origens diferentes, mas que têm aquela mesma estrutura e que carregam sempre as características culturais daquele lugar, e isso acaba sendo uma coisa incrível. A Cleo Bussato, uma importante pesquisadora brasileira também sobre a arte de contar histórias, nos alerta para o fato de que nós conseguimos efetivamente conhecer um povo através de suas histórias. Não de uma maneira massificada, globalizada, estereotipada, mas através das histórias nós conseguimos ir a fundo no sentido de como aquela sociedade pensa, como ela acabou criando aquele conto, como essa narrativa se construiu junto daquele povo que viveu com ela. E isso é uma coisa muito especial. E é por isso que eu sempre gosto de pesquisar versões diferentes dessas narrativas e comparar elas antes de contar uma história. Eu acho isso uma coisa incrível. A Gislaine Avelar de Matos, outra pesquisadora também brasileira, muito incrível, que vocês... eu vou passar a bibliografia depois para vocês poderem conhecer, nos alerta para o fato de que, apesar de nós termos essas classificações como contos de fada, mitos, lendas, causos, os critérios para estabelecer o que é cada uma dessas coisas, cada uma dessas narrativas, eles são esparsos. Cada folclorista, cada compilador tem o seu próprio jeito de compilar aquelas histórias. E por isso acaba sendo difícil a gente estabelecer o que é cada um certinho, o que é um conto de fada, o que é um mito, como eles diferem. Isso nem é muito importante, no final das contas, para quem está ouvindo a história, porque, por exemplo, uma criança não vai ficar se questionando se isso é um conto de fadas ou se é uma lenda. O que é importante para a gente, como narradores de história, é tentar entender melhor o que é isso, para também poder escolher e ir atrás desse repertório, para a gente poder enriquecer o nosso repertório. Os contos literários são mais simples, no sentido de que não existe esse critério classificatório para a gente poder entrar em contato com eles. Nós temos os nossos autores brasileiros, que são incríveis, são muitos, e com uma produção literária incrível e de muita qualidade. E eles nos fornecem suas narrativas de todos os jeitos possíveis. É muito legal contar contos de autores, porque eles têm uma relação diferente, assim. Enquanto os contos de tradição oral, eles estão aqui fazendo essa guarnição cultural daqueles povos, dos povos pelos quais ele passou, e trazendo essas características. O conto de autor, ele tem uma linguagem específica, que é a linguagem da pessoa que escreveu. Então, eu gosto, não é necessário, claro, não existe uma regra para se contar a história, mas, por exemplo, quando você faz uma mediação de leitura, quando você conta com um livro, você está dando voz para o texto daquele autor. E a linguagem literária, ela tem características diferentes, tem aquela pontuação regrada da norma culta, tem a delícia de ser da leitura. Contar com um livro é super importante para o incentivo da leitura, para a visibilidade do livro. Claro, a gente não pode tornar a narração de histórias algo para ensinar alguma coisa, simplesmente. A narração de histórias é uma experiência artística, de imersão, e que por si só basta. Ela vai ensinar para você aquilo que você precisa aprender, para o seu público, aquilo que ele é capaz de, naquele momento, entender daquela história. Então elas vão funcionar de jeitos diferentes para cada um de nós. Mas a narração com o livro, ela também tem essa característica de que nós estamos mostrando o livro, nós estamos usando a linguagem do autor, e aquilo pode se tornar interessante para a criança, para o adolescente ou para os outros, para o ouvinte, de maneira geral, para que ele se interesse pelo livro, para que ele se interesse pelo autor, e para que talvez a gente plante uma sementinha da leitura, do prazer da leitura ali para ele. Bem,
Nós vamos falar agora um pouco sobre como transformar essa experiência de narrar histórias em algo mais potente, seja para os nossos filhos ou para os nossos alunos. O fato é que criar uma boa experiência de narração de histórias não exige muita coisa. Na verdade, é muito simples. Eu gosto muito de contar histórias com poucos elementos, ou sem elementos, que sejam ambientadas assim numa penumbra meio artificial, pode ser recriada, não precisa ser necessariamente de noite, mas eu gosto de recriar essa atmosfera de penumbra, talvez com uma luz alaranjada ou uma vela, uma chama, para trazer esses elementos da noite. Afinal de contas, o ser humano sempre contou histórias em volta das fogueiras, as histórias sempre estiveram presentes nas nossas noites, em volta das fogueiras, antes de dormir. E eu acredito que elementos como esse ajudem a gente a mergulhar dentro dos contos e atravessar direto para o reino do Era Uma Vez. Alguns contadores de histórias gostam de utilizar objetos ou alguns outros elementos para ajudar a ilustrar ou ajudar a enxergar, a estar lá com mais facilidade, a estar lá de uma outra forma. Estar lá, que eu digo, é estar lá na história, acreditando nela. Isso pode ser utilizado, empregado por você ou não. Da mesma forma que um cenário pode ser utilizado por você ou não. O fato é que quando nós utilizamos objetos ou nos preocupamos em montar o cenário, esses elementos eles precisam estar dentro de uma linha estética para que nós não interferimos, para a gente não interferir nas imagens que a história traz para a gente, para as imagens que a história traz para o nosso público, para a pessoa que está ouvindo, as imagens internas criadas por ela, que são mais potentes e que são mais poderosas do que aquelas estereotipadas que nós vemos nas televisões, nos cinemas, nos vídeos do YouTube, né? Então, por exemplo, num cenário, se eu tivesse aqui nesse cenário, atrás de mim, ao invés dessa estante de livros, um cartaz da Disney, ou figuras da Turma da Mônica, seja de qual for, essas imagens pré-concebidas, elas acabam atrapalhando na hora de nós mesmos criarmos uma narrativa estética pessoal para nós. É por isso que com os livros de ilustração, os livros de ilustração são diferentes, claro, porque sendo criados por um artista específico, nós temos a potencialidade do que aquele ilustrador apresentou para a gente. Ele não vai ser igual a tudo que nós vemos na televisão, não vai ser igual aos produtos massificados do mercado que estão sempre e sempre dentro da nossa cabeça. Nós não temos como escapar disso, porque todos nós gostamos de filmes de Hollywood, todos nós assistimos propagandas e somos bombardeados por imagens o tempo inteiro. Então, uma narrativa imagética que seja alternativa a tudo isso, a todo esse produto comercial que nos é apresentado a todo momento, ela só pode fazer bem para a nossa cabeça e só pode ajudar a ter uma educação artística e independente também desses meios diferente desses meios tradicionais de comunicação, né? As histórias trazem essas imagens pra gente, elas desafiam a nossa imaginação a criar coisas que ainda não existem. Então, quando nós procuramos elementos para montar as nossas histórias e construir os nossos cenários, é importante a gente pensar em materiais diferentes e que, mais do que deem pronto para a pessoa que está ouvindo a história, mais do que a gente mostre para ela aquilo que nós queremos dizer com esse objeto, que ele enseje, que ele sugira a imagem. Dessa forma, um lenço pode ser uma serpente,
mais do que eu pegar uma serpente de borracha e mostrar para a pessoa, né? Para quem eu estou contando a história. Ou então, um saleiro pode ser um rei, mais do que eu pegar um bonequinho de rei e mostrar também para o meu público. Esse jogo com o que está lá e o que não está, eu pedir algo da sua imaginação em troca desse elemento que eu estou te fornecendo, ele é rico. Esse jogo é rico para a pessoa que está, tanto para a pessoa que está aproveitando a história, quanto para você. Porque você pode trazer o elemento da graça daquele objeto e relacionar ele a uma característica do seu personagem ou da passagem da sua história. O fato é que não é difícil a gente ter uma experiência boa de contação de histórias, desde que nós estejamos conscientes e que estejamos presentes na nossa história. Se você, contador, acredita no que você está falando, se você está lá narrando e vendo as árvores e sentindo os cheiros e tocando nas pedras daquele lugar, então a pessoa, o seu público, o seu filho, os seus alunos vão estar lá e vão conseguir ver as suas árvores, vão conseguir sentir os cheiros que você está descrevendo e tocar nas pedras daquela paisagem. Eu queria então fazer algumas indicações para as pessoas que estão buscando novos contos para começar a contar ou tentando erigir um repertório dos contos tradicionais. Esses são livros que eu gosto muito, que são de fácil acesso, vocês conseguem achar nas lojas online. Então, eu espero que vocês gostem, porque eles são muito, muito especiais para mim. Um autor que eu gosto muito brasileiro é o Ricardo Azevedo. Eu tenho 2 livros dele aqui, eu tenho outros também, mas eu decidi reduzir um pouco as indicações para não tomar tanto tempo. Esses são os Contos de Enganar a Morte e No Meio da Noite Escura tinha um Pé de Maravilha. Esses livros são lindos, incríveis. O Ricardo Azevedo tem um jeito de recontar as histórias da tradição oral brasileira muito singular. São frases curtas, assim, sintéticas, e tem uma potência, assim, para o contador poder adicionar sua própria personalidade também. Fora que o trabalho dos livros, o Ricardo também ilustra os livros, traz a força da arte popular também. Ele busca recriar a ilustração de cordel nas ilustrações dos livros e acaba fazendo um trabalho muito conciso, muito integral, assim, cheio dessa aura do popular. São livros ótimos e os pequenos adoram também. É muito legal o Contos de Enganar a Morte, porque é uma oportunidade de você trazer esse assunto à tona e trabalhar esses temas mais difíceis com os pequenos. É muito interessante, as crianças sempre acabam gostando bastante. Fora que eles adoram meio que as histórias de terror, então... Claro, dependendo do tamanho dos pequenos, né? Se eles forem muito pequenos, daí eles preferem mais a magia do que o mistério do terror. Esse livro aqui é Histórias da Avó, Contos da Mulher Sábia de Várias Culturas. São recontados pela Burleigh Montaigne e ilustrados por Cian Bailey. Esse livro aqui é um pouco mais difícil de achar, mas na Amazon, eu comprei ele pela Amazon. São contos tradicionais de diversos lugares do mundo, sempre focados nessa personagem singular, que é a avó, a anciã, né? Então nós temos contos aqui do Senegal, do Japão, da Rússia, do México e de outros lugares do mundo, fora que as ilustrações desse livro são incríveis, detalhadíssimas, assim, muito diferentes dessas ilustrações estilizadas que a gente geralmente encontra nesses livrinhos, assim, mais comerciais. Histórias da Avó, as crianças também acabam adorando, os adultos também, claro, eu adoro esse livro, é um dos meus preferidos. Os contos são incríveis.
No departamento de contos de fada, eu tenho 2 livros aqui, né? O dos Grimm, Irmãos Grimm. Os Irmãos Grimm são os compiladores mais famosos da história, eu acredito. Essa edição, ela é uma compilação dos contos dos Grimm, recontados pela doutora Clarissa Pinkola Estés. Essa autora é a mesma autora daquele livro muito famoso também sobre não sobre contação de histórias, mas que é relacionado aos contos de tradição oral, Mulheres que Correm com os Lobos. A doutora Clarissa Pinkola Estés, ela escreve aqui também a introdução desse livro, assim na introdução, e é uma introdução riquíssima sobre a arte de contar histórias, sobre a importância das narrativas assim na nossa vida, as potências desses contos, e aqui ela vai recontar as histórias preferidas delas, dos irmãos Grimm. Tem as ilustrações usadas nos livros originais, né? E é uma edição incrível, porque a Clarissa reconta muito bem essas histórias. Ela é uma grande escritora, uma grande fabuladora também. E esse é da Maria Tatar, Contos de Fada. Aqui nós temos contos de fadas de diversos compiladores super famosos. Grimm, Charles Perrault, Hans Christian Andersen e diversos outros. Assim. Tem ilustrações do Rakan, do Alexander Afanasyev. É um livro muito bom de se ter também. Essa edição da Zahar é de capa dura, é incrível. As crianças gostam dos contos de fadas, inclusive as maiores, assim, uns 7 anos, eles já começam a se interessar por essas histórias, que são um pouquinho mais complexas. Voltando ao Brasil, nós temos o que eu chamaria de contos de fadas brasileiros, são os contos tradicionais do Brasil. Elencados aqui pelo Luiz da Câmara Cascudo, o maior compilador de contos do Brasil. Ele foi a diversos lugares do país, no interior, recolheu esses contos da tradição oral direto dos contadores tradicionais aqui e reescreveu na linguagem dos contadores para a gente poder conhecer. Aqui a gente consegue encontrar um eco da voz do povo mesmo, porque o Luiz da Câmara Cascudo, ele reescreve do jeito que ele ouve. Então tem muito a característica de fala daquelas pessoas que moram na roça. É um livro muito interessante e tem, assim, a cara do Brasil. Esses contos de fada, eles mostram pra gente a singularidade do pensamento brasileiro. Aqui a fada madrinha, ela se torna a Nossa Senhora de Aparecida, ou então a ajuda mágica, ela vem na forma de um animal muito brasileiro, uma vaca, por exemplo. É incrível. Assim, a roupagem que nós, brasileiros, damos ao imaginário dos contos de fada. E por último, mas não menos importante, o Abecedário de Personagens do Folclore Brasileiro, da Januária Cristina Alves, com ilustrações de bege. Essa edição aqui é do Sesc e da FTD. Ela é incrível, ela contém personagens do imaginário do folclore brasileiro, elencados aqui em ordem alfabética, mas não são só os personagens que a gente já está acostumado, o Saci Pererê, o Curupira, eles também estão aqui, mas, por exemplo, nós temos o Cavalo Fantasma, a Imperatriz Porcina, o Homem do Saco, Guariba, são personagens, assim, menos populares da nossa cultura, e do país inteiro. Então aqui nós também temos a região do país que ele pertence, personagens que se relacionam, que têm histórias relacionadas, fora as ilustrações que são sempre incríveis, muito diferentes também daquelas comerciais. É um livro muito rico para se ter. Espero que vocês tenham gostado dessas indicações. Essa foi a oficina de narração de histórias pela Estrada Fora. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão ou esclarecimento, se vocês quiserem entrar em contato comigo, entrem através do e-mail ou me procurem nas redes sociais, que eu vou deixar aqui nos créditos do vídeo. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima.